nome é Max, eu sou nascido em Laguna e hoje tenho 50 anos. A gente não imagina aonde a vida vai nos levar. E a gente não imagina também que as coisas vão ser ruins pra gente. A gente sempre quer o melhor, mas os caminhos da gente definem os rumos e os objetivos e os alvos onde a gente vai chegar. Então, desde muito cedo eu queria mudar o mundo. Queria poder transformar a realidade, sempre tive um sonho, sempre fui um idealista. E na época da minha adolescência, eu vivi o final do movimento hippie, eu vivi o começo da liberdade de expressão, o começo da democracia no Brasil, e eu entrei naquela onda. Entrei na onda de tentar mudar o mundo, através do rock and roll, através das drogas, através da liberdade de expressão. E desde muito cedo me envolvi sempre com uma galera que era mais velha, com uma galera que gostava de coisas alternativas, de música, de arte e de leitura. Então comecei a com eles viver uma vida que eu jamais imaginei que chegaria onde cheguei. Desde muito cedo comecei a beber, a usar maconha e algumas drogas, até que cheguei à cocaína em 1986. Nessa época, o cartel de Medellín, ele entrou no Brasil com tudo. Pablo Escobar e todo o seu cartel fizeram do Brasil um lugar onde a cocaína foi democratizada também, como tudo estava sendo naquela época. E me envolvi profundamente no uso de drogas. Com 18 anos eu já estava numa situação muito ruim. Eu usava droga injetável. Nessa época eu usava 20 a 30 injeções de cocaína por dia, e fora as outras drogas. E já se tornou um problema para mim. Problemas sociais, problemas familiares, problemas com emprego, problemas até de saúde mesmo. Tive várias overdoses e naquela época a AIDS também explodiu, né? Justamente uma consequência de todo aquele movimento de sexo, droga, rock and roll e daquilo que eu achava que iria mudar o mundo, né? Muitos morrendo e a droga cada vez mais entrando na minha vida e na vida da sociedade brasileira. Então foi um período bem conturbado. Eu achei que poderia sair com as minhas próprias forças. Tentei através de uma profissão, tentei através de uma faculdade resolver esse problema e vi que não consegui. Tentei através de uma família, na construção de uma família. Me casei nessa época e também não consegui. Tudo isso só acarretou mais problemas, mais estresse, mais dificuldades, e me envolvi ainda muito mais nesse mundo que é terrível, com esse inimigo que é terrível. Até um ponto de já não aguentar mais e desesperadamente procurar ajuda em tudo quanto foi porta que eu podia bater. Em 1990 a 91, eu na faculdade me envolvi com o movimento estudantil e entendia naquela época que o marxismo, que o comunismo poderia ser uma saída para o Brasil, e militei profundamente dentro da UNE, da União Catarinense dos Estudantes, inclusive na época do Fora Collor, né, dos Caras Pintadas. Eu puxei o movimento lá em Tubarão, Santa Catarina, e também nos movimentos de greve, e me envolvi com política na minha cidade, chegando a ser vereador. A minha sede de mudar o mundo me fez ir até esse ponto, e eu pensei, bom, agora eu tenho uma chance. Lei do engano, né? Vi que sozinho não conseguiria fazer nada, havia muitos interesses por trás de tudo isso, e quando eu vi que eu tinha poder e grana, eu decidi definitivamente me enfiar no mundo das drogas, e aí foi a minha derrocada final. Em julho de 1993, como vereador, eu tive que fazer a minha primeira internação para tentar sair das drogas, que já me causavam um dano terrível, não só para mim, mas para toda a minha família. Tentei me matar várias vezes, a primeira internação não funcionou. Em 1994 fiz a segunda internação, e aí já desesperado, deprimido, sem vontade de lutar, me rendi diante de tudo aquilo que estava sendo proposto. Foi a primeira vez que eu comecei a escutar de Cristo,
né? A missionária Bugra, o pastor Alair Scheidt, também missionário da MEUC, começaram a falar que havia alguém que me amava incondicionalmente, alguém que poderia mudar minha vida, transformar a minha realidade, que poderia não só me livrar das drogas, mas que poderia dar um sentido real para a minha vida. A princípio eu não acreditava nisso, nunca fui de igreja, nunca fui de religião, principalmente como materialista histórico, como comunista. A última coisa que você vai pensar é que a religião ou Deus, que para mim não existia, poderia ajudar eu a fazer alguma coisa. Só que eu estava enganado, porque numa segunda-feira, né, de abril de 94, eu estava em depressão profunda dentro do meu quarto, na casa de recuperação, pensando em me matar seriamente. E naquela época eu fiz a minha primeira oração. Eu não sabia que era uma oração, mas eu fiz a minha primeira oração. Eu falei para Deus: olha Deus, se tu existe, cara, se tu realmente existe, faz alguma coisa, pô, porque eu não aguento mais. Estava sozinho no quarto e eu disse: tu tá aí em cima olhando para tudo isso, eu tô aqui desesperado, não sei mais o que fazer para me livrar disso, não sei nem se eu vou morrer, se a minha filha vai morrer. Minha filha estava completando um ano naquela semana. Eu tinha completado 24 anos naquele tempo, né? Eu falei: puxa, o que vai ser e tal? Se tu existe, então faz alguma coisa, joga uma pedra aí de cima, dá uma paulada, né? Joga titica. Na época, eu não falei isso, eu falei palavrões, eu xinguei, eu reclamei com Deus. E Deus, ele foi surpreendente, porque eu senti um soco no meu peito. Eu estava no escuro, no quarto todo fechado. Eu senti um soco no meu peito e um cheiro muito ruim naquele quarto. Depois daquele soco, eu pensei que alguém tinha entrado dentro daquele quarto, eu não tinha visto, e tinha me dado um soco, e ainda estava com o pé todo cheio, sujo de titica mesmo, porque tinha estábulos no centro de recuperação, no Serene. E eu me levantei correndo, indignado, para pegar essa pessoa que tinha entrado e me dado esse soco. Acendi a luz, não vi ninguém no quarto, abri a porta do quarto, olhei para o corredor, não tinha ninguém, não havia ninguém naquele quarto, naquele corredor, naquela ala daquele centro de recuperação. E quando eu virei para dentro do quarto novamente, olhei no espelho, eu estava diferente, meus olhos estavam diferentes, eu estava tremendo, eu senti um fogo queimando dentro de mim, e a primeira impressão que eu tive foi que algum mal estava me acontecendo. Eu estava tendo um flashback, eu ia ter um ataque cardíaco, um derrame por causa do uso das drogas. Eu falei: eu tenho que ir lá na diretoria do centro, sair correndo, e eu fui pro seu Alair Scheidt, pro pastor, pro missionário. Olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim: você usou droga? Eu falei: não, de jeito nenhum. E contei a história que eu estou contando aqui para ele, e ele olhou para mim e disse, sorrindo, disse: Max, você orou. Como assim, seu Alair? Como orei? Não, você orou, você falou com Deus do jeito que você é. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Você foi sincero com Deus, não usou capa, não usou máscara, não usou fantasia, e Ele fez de um jeito que você iria entender que era Ele. Naquela hora eu comecei a chorar copiosamente. Eu escutava uma voz dentro do meu coração dizendo assim: nunca mais vou te abandonar, agora tu é meu. Então o que Ele falou fez muito sentido. Tudo o que Ele me falou naquele momento ali fez muito sentido, porque eu sabia que eu não era mais dono de mim mesmo. Eu sabia que nunca mais eu iria sentir uma solidão que eu até então sentia, porque Jesus tinha entrado dentro da minha vida. Ele tinha mudado a minha maneira de ser, Ele tinha mudado o meu espírito, Ele tinha feito morada em mim. Daquele dia em diante, abril de 1994, a minha vida começou a ser outra, totalmente diferente. Liguei para minha esposa naquele mesmo dia e ela já era crente, ela já era cristã, e eu falei: cara, agora eu sou crente, bicho. Eu sou crente, cara, e nós vamos fazer a vontade de Deus junto. 15 dias depois nós fomos para a nossa primeira viagem missionária. Fui dar o meu testemunho lá em São Martinho, numa comunidade chamada Rio Gabiroba, no sul de Santa Catarina. E de lá para cá,
nunca mais eu parei de falar das grandezas de Deus. Sou pastor hoje há 23 anos, 14 anos eu sou pastor da igreja Bola de Neve, lá em Blumenau, e aquilo que foi um veneno para a minha vida hoje é um antídoto, um remédio para tantos jovens, tantos homens e mulheres que também lutam contra um inimigo tão feroz que é a droga, que é a dependência química. Muitas famílias são ajudadas pelo meu testemunho, pela minha história de vida, porque aquilo que foi um veneno e que estava me matando hoje, Deus transformou num remédio que pode ser administrado para dar esperança, para dar vontade de viver, para fazer com que alguns, ou muitos, melhor dizendo, também possam vencer esse inimigo. Então, desde 1994, eu sou um cristão. Eu sirvo a Deus, ando com Ele, Ele anda comigo, e tudo isso foi feito por amor, porque Ele não tem nenhum tipo de condição para nos amar. Ele é aquele que nos ama incondicionalmente e nos chama do jeito que a gente é, nos chama do jeito que a gente está, porque Ele tem poder para mudar a nossa história. Tem um texto da palavra de Deus que diz que aquele que crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Não passa por juízo, mas é salvo para sempre. João 5:24, palavras do próprio Senhor Jesus. Aquele dia que eu levei aquele soco de Deus no peito e senti aquele cheiro de podre que vinha de mim mesmo, naquele dia Deus me libertou do meu cativeiro e hoje eu sou livre para servir a Ele, para viver com Ele e para viver uma vida que Ele preparou para mim. Meu nome é Max e aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida jamais será esquecido.